Amados irmãos, e todos aqueles que nos dão o prazer, a alegria de estarem conosco nesta noite, na igreja, os demais que nos assistem pelas redes sociais, eu saúdo a todos com a doce paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Uma boa noite a todos, e é uma alegria muito grande podermos, neste dia do Senhor, primeiro dia da semana, dia que celebramos aquela que foi a maior de todas as vitórias, a vitória da vida sobre a morte. É sempre bom trazermos à memória aquilo que sucedeu ao nosso Salvador no primeiro dia da semana. A morte foi tragada, a morte foi vencida. Meus amados e queridos irmãos, eu quero muito, neste dia, conversar com vocês, meditar com vocês sobre um assunto que temos falado em já 2 domingos atrás. Nós já temos falado sobre aquilo que sucede ao homem após a morte. Há 2 domingos atrás, nós chegamos a falar do desejo do apóstolo Paulo, onde ele manifestava o seu ardente desejo por ter um corpo glorificado, pela esperança que havia no seu coração e também no nosso, de saber que, em breve, nós estaremos para sempre com o Senhor. E semana passada, tivemos a oportunidade de meditar com os irmãos sobre a parábola citada por Jesus, do rico e do Lázaro, e aquilo que acontece após a morte. Nesta parábola, há muitos ensinos, e tratamos deles semana passada. Na oportunidade, eu gostaria que você abrisse a Santa Palavra de Deus, porque nós daremos sequência a este assunto. Eu quero conversar com vocês hoje, meditarmos, que a nossa vida aqui é a única oportunidade que temos para definirmos para onde vamos quando morrermos. É aqui na terra que nós definimos para onde a nossa alma vai passar a eternidade. Então, não perca a oportunidade. Hoje é dia de salvação. Abra sua Bíblia, por gentileza, Hebreus, capítulo 9. Nós faremos uma leitura do verso 23 ao verso 28. Eu vou usar os versos do verso 23 até o verso 26 para contextualizar e, então, centraremos a nossa meditação nos versos 27 e 28, que trata, de forma mais específica, aquilo que sucede ao homem após a sua morte. O que acontece após a morte. Os versos 27 e 28 são bem claros nesse sentido. Diz assim a palavra de Deus: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar
pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Até aí. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Santo Deus, rogamos que o Teu Espírito nos assista e ilumine a nossa mente, incendeie o nosso coração, de tal maneira que a Tua palavra produza em cada um de nós o efeito necessário para sermos agradáveis a Ti. Te peço em especial, Senhor, que o Senhor fale por mim, pelo Teu Espírito, de tal maneira que eu seja compreensível aos meus irmãos e transmita em fidelidade a Tua santa palavra, sem acrescentar e sem tirar dela qualquer coisa. Dá-me da Tua graça, pois careço. Assim glorifico o Teu nome durante todo este período, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, antes de nós entrarmos no texto, eu gostaria muito de dizer-lhes da maravilha que é termos a palavra de Deus. Nós vivemos um tempo em que a Bíblia tem sido tratada de uma forma muito complicada. Infelizmente, nós vivemos um tempo em que alguns já começam a se manifestar, algumas vozes no mundo, e não apenas no catolicismo romano, mas também no seio das igrejas evangélicas, manifestando uma fala como a Bíblia precisa ser reescrita, afinal é um livro muito antigo, e esse tipo de palavra é algo extremamente maligno, gente. Se nós compreendermos que a Bíblia é o livro inspirado por Deus, e Deus inspirou homens para escrever, não para uma época específica, e Deus, por ser eterno, Ele inspirou a sua santa palavra para que, através dela, Deus se revelasse aos homens em todas as épocas da história. A Bíblia não precisa de modernidade, não carece de ser moderno aquilo que foi inspirado pelo Eterno. Se é eterno, não precisa de ser moderno. O nosso Deus, Ele sabe muito bem aquilo que o homem carece em todas as épocas da história. A Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. E eu quero dizer-lhes que no passado, os puritanos, eles valorizavam tanto a palavra de Deus, eles temiam e tremiam ao meditar na santa palavra de Deus. E eles olhavam para esse livro e buscavam, pela graça de Deus, aplicar essas verdades às suas vidas. E eu gostaria que nesta noite o Espírito Santo fizesse isso em cada um de nós, aplicasse a santa palavra a cada um. Que o Espírito Santo faça isso e seja o nome do nosso Deus glorificado. Pois bem, meus amados irmãos, eu preferi ler um contexto daquilo que iremos abordar, e vou explicar o porquê. Porque o contexto do que lemos, ele trata do mediador de uma nova aliança, de um sacrifício perfeito e eficaz, e é dentro desta conjuntura onde o escritor da carta aos Hebreus, ele apresenta esse mediador, ele apresenta um sacrifício perfeito, um sacrifício único, um sacrifício eficaz. É dentro dessa conjuntura
que ele vai falar sobre o que acontece após a morte do homem. Então, vamos contextualizar para depois entrarmos no assunto propriamente dito. O sacrifício de Cristo, primeira coisa que é importante entendermos, o sacrifício de Cristo, ele é infinitamente superior aos sacrifícios da antiga aliança. Eu quero dizer-lhes que a carta aos Hebreus, ela apresenta o ministério de Cristo. Se nós lermos os quatro evangelhos escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos ver o ministério do Senhor Jesus aqui na terra, terreno. Mas quando nós abrimos a carta aos Hebreus, nós vemos o ministério de Jesus, a ministração dele no céu, a maneira como ele continua operando. E é exatamente dentro desse contexto que o escritor da carta aos Hebreus vai dizer que o Antigo Testamento, ele é a sombra, enquanto o Novo Testamento apresenta a realidade. E os sacrifícios do Antigo Testamento, eles apontavam unicamente para aquele que é o sacrifício perfeito. O sacrifício de alguém perfeito, santo, que viria para sacrificar-se em nosso lugar. E quando nós olhamos a Santa Palavra de Deus, nós vemos que todas as coisas no Antigo Testamento, elas convergiam para a pessoa de Cristo. Desde o princípio do livro de Gênesis até o final do livro do Apocalipse, Jesus é o assunto das Escrituras. E a carta aos Hebreus, ela vai mostrar exatamente isso. O texto em que lemos de forma muito específica, ele apresenta Cristo como o mediador perfeito. E ele apresenta Cristo como um sacrifício único, perfeito e eficaz, capaz de salvar pecadores. Eu quero conversar com vocês sobre 4 aspectos, antes de entrarmos no texto, 4 aspectos importantes que demonstram a superioridade do sacrifício de Cristo quando comparado aos sacrifícios do Antigo Testamento. Eu lembro-lhes que quando você olha para o Antigo Testamento, você vai ver a promessa de Deus em remir, em resgatar, em aniquilar a operação de Satanás. A palavra de Deus é clara em Gênesis capítulo 3, verso 15, quando já uma promessa de que viria, nasceria da semente da mulher, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Logo em seguida, nós vamos ver 2 irmãos, Caim e Abel. Abel apresenta o sacrifício de um animal. Caim apresenta o fruto da terra. A Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e de sua oferta, mas Deus não se agradou de Caim e da sua oferta. Quando nós seguimos na palavra de Deus, nós vamos ver que mais tarde, Deus vai instituir a lei através, ele dá a lei a Moisés, e ele vai instituir então uma série de sacrifícios que estavam relacionados ao culto levítico. E tudo aquilo tinha um objetivo. Todos aqueles sacrifícios, eles apontavam unicamente para a pessoa de Jesus. Então, é dentro deste cenário que eu peço que você observe o que está escrito no verso 24, que diz assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos de homens, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. O que o escritor da carta aos Hebreus está tratando, gente? Na verdade, ele está traçando um paralelo entre aquilo que era a maneira como o sumo sacerdote agia no Antigo Testamento. No Antigo Testamento,
Diz a palavra de Deus que o sumo sacerdote, ele entrava no lugar chamado Santíssimo, ou também Santo dos Santos, apenas uma vez por ano, e ele não podia entrar no lugar santíssimo se não tivesse sangue no polegar da mão direita e no lóbulo da orelha direita. E ele deveria então entrar naquele lugar santíssimo uma vez por ano, apenas uma vez por ano. Aquele dia era considerado no calendário de Israel o dia mais importante para o povo israelita. Era chamado de Yom Kippur, o dia do perdão, o dia da expiação. E é exatamente disso que o verso 24 traça um paralelo, para mostrar que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo uma vez por ano. E ele levava sangue, porque no lugar santíssimo estava a Arca da Aliança. E ali era o local em que a glória de Deus se manifestava. Então ele entrava uma vez por ano apenas ali. Agora, olha o que diz o escritor da carta aos Hebreus. Verso 24, ele diz: Cristo não entrou em um santuário feito por mãos humanas. Isto é, ele não entrou no lugar santíssimo. Quando ele vai à cruz do Calvário, ele morre, ele é sepultado, ele ressuscita ao terceiro dia, ele é assunto aos céus, e ele entra não em um santuário feito por mãos de homens, mas, diz a Bíblia, que ele entra diante de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Ele comparece não diante da Arca da Aliança, como o sumo sacerdote comparecia uma vez por ano, mas ele entrou uma vez para estar para sempre diante do Deus Todo-Poderoso. É maravilhoso quando nós vemos que o sacrifício de Cristo, ele é mais glorioso por causa do lugar onde ele entrou. Ele não entrou em um tabernáculo, ele não entrou no templo, ele entrou diante do Deus Todo-Poderoso. E o maravilhoso, sabe o que é? É que ele entrou como nosso sumo sacerdote. Ele intercede por nós, ele é o nosso advogado. Assim como o sumo sacerdote entrava com sangue para clamar, para intermediar aquela relação do povo de Israel com Deus, agora Jesus é o sumo sacerdote que está diante do Pai, e é Ele que intercede por nós. A Bíblia diz que nós temos um advogado, a Bíblia diz que nós temos um mediador, Jesus Cristo. Por isso o sacrifício de Cristo, ele é por demais glorioso. É exatamente isso que o escritor da carta aos Hebreus está mostrando. Ele mostra a maravilha que é o lugar que Cristo compareceu. É muito mais excelente do que o lugar em que o sumo sacerdote comparecia apenas uma vez por ano. E Cristo agora, ele comparece não apenas diante de Deus, mas ele comparece com uma oferta voluntária. Olha o que diz o verso 25a. Nem ainda para oferecer a si mesmo muitas vezes. Como o sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. O sumo sacerdote entrava com sangue de um animal, com sangue de um cordeiro. Cristo está como mediador entre nós e Deus. Ele é o nosso mediador. A Bíblia diz que nenhum nome nos foi dado debaixo dos céus em quem devamos ser salvos, a não ser Jesus Cristo. Ele é o mediador entre Deus e os homens. É Ele que intercede por nós. É Ele que se apresenta diante do Pai, não apenas como sumo sacerdote, como nosso mediador, mas Ele leva o seu próprio sangue. No passado, o sumo sacerdote levava o sangue do cordeiro que era sacrificado, mas Cristo se apresenta, Ele é o sumo sacerdote, mas Ele também é a vítima. Ele é o ofertante, mas Ele também é a oferta. E nós temos um sumo sacerdote, diz a carta aos Hebreus, que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado, e é Ele que se compadece de nós, gente. Nós temos alguém que está diante do Pai, que conhece a nossa estrutura. Ele desceu do esplendor da glória de Deus, Ele vestiu a nossa pele,
Ele calçou a nossa sandália, Ele bebeu a nossa água, Ele comeu a nossa comida, Ele chorou o nosso choro, Ele chorou a nossa lágrima, e Ele assumiu uma culpa que era minha e sua, e cravou na cruz do Calvário a cédula da nossa condenação. Esse é Cristo que está diante do Pai. Esse é o nosso sumo sacerdote, o nosso mediador, que conhece as nossas fraquezas, que conhece as nossas necessidades, que intercede por nós, que se compadece de nós. É muito mais glorioso o sacrifício pelo lugar que ele se apresenta. É muito mais glorioso, não apenas por isso, mas porque o sumo sacerdote levava um sangue alheio e Cristo levou o seu próprio sangue. Ele levava, o sumo sacerdote levava o sangue de um animal que involuntariamente tinha sido sacrificado, mas Cristo não. A Bíblia diz que ele espontaneamente, ele aceitou ir à cruz do Calvário. Quando Pedro quis defendê-lo e tomou da espada, e obviamente Pedro, além de ter uma dificuldade para pescar, tinha uma dificuldade para lidar com a espada, porque nem acertar a cabeça do soldado ele conseguiu. Era o que ele tentou, pode ter certeza. O soldado Malco foi mais rápido, obviamente, e sobrou só a orelha que Jesus colocou no lugar. Mas Jesus vai dizer algo extraordinário. Ele diz: Pedro, se eu quisesse, eu daria a ordem agora aos anjos de meu Pai, e eles seriam enviados. Mas eu vim para esse momento. Jesus não vai à cruz como uma ovelha escoiciando. Jesus vai à cruz espontaneamente. Como alguém que caminha, não para uma crucificação, mas como um rei que caminha para a sua coroação. E a Bíblia diz: quando eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Ele atraiu cada um de nós com a cruz, com o seu sacrifício. Ele atraiu porque ele foi espontaneamente, ele foi voluntariamente. Por isso o sacrifício de Cristo é tão glorioso. Se ele quisesse, ele não precisava ir à cruz. Quando aqueles que estavam em volta da cruz e meneavam as suas cabeças e achincalhavam ele, dizendo: se salvou a tantos, salva-te a ti mesmo. Se tu és o Cristo, desce daí. Mas bendito seja Deus que ele não desceu, gente. Porque se ele descesse da cruz, e poder para descer ele tinha, se ele descesse da cruz, nós desceríamos ao inferno. Mas ele aceitou beber o cálice da ira de Deus, para que eu e você pudéssemos ser resgatados, salvos, redimidos, e tivéssemos o nosso nome escrito no livro da vida. Bendito seja Deus por essa gloriosa esperança. Um terceiro aspecto é que Cristo compareceu e apresentou diante do Pai uma oferta definitiva. No Antigo Testamento, eles deveriam apresentar continuadamente os sacrifícios de animais para se aproximar de Deus. E no Novo Testamento, o verso 25, a parte B diz assim: cada ano entra o sumo sacerdote no Santo dos Santos com sangue alheio. Verso 26, ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas. Só uma vez foi suficiente. Só uma vez foi suficiente para salvar você. Porque ao contrário dos animais que eram sacrificados no Antigo Testamento, que apenas apontavam para ele, ele é o sacrifício perfeito. Porque ele nasceu como homem, porque Deus exigiu o pagamento. Eu quero dizer a você que, ao contrário do que alguns pregadores dizem, que Jesus morreu na cruz para satisfazer Satanás, em hipótese alguma, 1000 vezes não. Cristo foi à cruz por um motivo:
eu e você, pelo nosso pecado, nós merecíamos e merecemos o inferno. E Deus, sendo justo, não pode levar para o céu pecadores que merecem o inferno. Então, o que Deus fez para salvar pecadores? Ele enviou o seu Filho, sem pecado, para morrer em favor de homens e mulheres que pecam. Ele exigiu do seu Filho aquilo que Ele não pode exigir de nós. Porque se Ele exigisse que nós morrêssemos, nós morreríamos, e pelo nosso próprio pecado nós deveríamos morrer. Mas Cristo, sem pecado, morreu por pecadores. A Bíblia diz que Deus o fez pecado por nós. Deus o fez maldição por mim. Ele foi à cruz voluntariamente e Ele assumiu a minha culpa de forma definitiva. Ele pega a cédula da nossa condenação, rasga a cédula, crava na cruz do Calvário e dá um brado dizendo: Tetelestai, a dívida está paga. O santo Deus, o justo Deus, para levar pecadores ao céu, exigiu de seu Filho que Ele pagasse aquilo que nós não teríamos condição de pagar. Por isso, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Você pode glorificar à vontade, irmão. O céu nos está reservado. Nós temos uma certeza: o céu é o nosso lugar. Porque se para ir para o céu dependesse de alguma coisa que eu faço, ou de alguma coisa que você faz, nós poderíamos ter a plena convicção que caminharíamos para o inferno. Mas o que Cristo fez na cruz do Calvário, a obra que Ele realizou naquela cruz, é impossível de ser revertida. É impossível de ser revertida. Ele foi, uma vez, se ofereceu em sacrifício completo e definitivo. O sacrifício dele foi completo e definitivo e eterno. Porque o sacrifício de Jesus na cruz salva homens antes dele e salva homens que viveram após ele. Apocalipse capítulo 3, verso 8 diz que o Cordeiro de Deus morreu antes, desde a fundação do mundo. Na mente de Deus, todas as coisas estavam bem planejadas. Por isso, Jesus, em seu sacrifício eterno e perfeito, Ele salva pecadores que viveram antes dele e salva pecadores que viveram após ele. Aqueles que caminharam pela fé, como diz a carta aos Hebreus, capítulo 11, eles caminhavam na expectativa de uma terra, na expectativa de uma promessa, na expectativa de uma herança. Eles olhavam para frente e eles viam o sacrifício. Nós olhamos para trás e vemos Cristo na cruz. Eles olhavam para frente. Sabe o que é mais maravilhoso? O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Jesus não morreu de forma improvisada. Deus não improvisou a sua salvação. A sua salvação e a minha salvação foi pensada antes do mundo ser criado. Bendito seja Deus, engrandecido seja Deus. E um quarto aspecto para nós finalizarmos e entrarmos no assunto especificamente. Cristo se apresentou com um propósito superior, qual seja, aniquilar o pecado. Aniquilar o pecado. Diz a Bíblia no verso 26, ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo, agora, porém, se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar. E a palavra aqui, aniquilar, significa, aniquilar é anular o pecado. Anulou o pecado. Não existe mais dívida. Não existe dívida. Nós estamos quites com a justiça de Deus, porque temos um sumo sacerdote que está diante dele. E quando nós falhamos, e o pecado e o diabo acusar você, ele não advoga a nossa inocência. Ele advoga dizendo, ele falhou, ela falhou, mas eu morri por eles. E a dívida eu paguei naquela cruz. O meu sangue já foi derramado por eles. Eu morri por eles.
Irmãos, que verdade gloriosa é saber que aqui Ele veio, sacrificou-se e Ele aniquilou o pecado. Não há mais dívida. A carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 4, diz que é impossível o sangue de touros e de bodes remova pecados. Mas João escreve dizendo, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Por isso nós somos um povo feliz. Nós somos justificados, estamos salvos. A justificação nos dá uma certeza, somos salvos. A santificação nos dá uma certeza, estamos sendo salvos. E a glorificação nos dá uma certeza, seremos salvos. Somos justificados, ao sermos justificados diante do Pai, nós não estamos mais debaixo da condenação do pecado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Não tem mais condenação. Justificação. Mas estamos sendo salvos à medida que Deus, pelo seu Espírito, santifica cada um de nós. Significa que, nesse processo de santificação, nós estamos livres do poder do pecado. O crente falha, mas o crente não vive chafurdado na lama. A justificação nos livra da condenação do pecado, a santificação nos livra do poder do pecado, mas a glorificação, quando naquele dia Jesus vier em glória, Ele vai tomar e o nosso corpo vai ser revestido da incorruptibilidade, e então nós ficaremos livres para sempre da presença do pecado. Justificação nos livra da condenação do pecado, santificação nos livra do poder do pecado, a glorificação nos livra da presença do pecado. Nunca mais pecaremos quando recebemos um corpo glorificado. Bendito seja Deus, porque essa é a esperança de todo crente. Bendito seja o Senhor. E caminhando para aquilo que verdadeiramente nos interessa, verso 27 diz assim: assim como aos homens está ordenado morrerem, quantas vezes, gente? Está escrito aí? Aos homens está possibilitado. Ordenado, é ordem, filho. É ordem. Quando se deu essa ordem? Lá no Gênesis. Quando Deus falou para Adão, se você comer, você morre. A ordem já estava lá. Aos homens está ordenado. A morte é uma ordem. Quando nasce alguém, só tem uma ordem, que ele está debaixo dela. Qual é? Vai morrer. Nasceu, vai morrer. Morre quantas vezes? Quantas vezes que está escrito aqui? Então, quem acha que morre, depois nasce borboleta, daí morre de novo, nasce faraó, depois morre de novo, nasce... Não, filho, não. Aos homens está ordenado morrerem quantas vezes? Uma vez. Então, esse negócio de ficar, a alma fica vagando aí até encarnar de novo, tem fundamentação bíblica nenhuma, não. Tá, aí não é coisa de Deus, não. Leia comigo o restante. Aos homens está ordenado morrerem uma vez. Vindo depois da morte, vem o que, gente? O que vem depois da morte? Juízo. Então, nessa trajetória aqui na terra, enquanto estamos vivos, aqui se define para onde vai a nossa alma. É aqui que você vai definir. Então não adianta você estar dentro de igreja, não adianta você enganar as pessoas, não adianta você fazer carinha de crente, não adianta você botar a mãozinha assim, olhar, né, botar o olhinho para o céu. Não adianta, filho. Haverá uma prestação de contas e todos haverão de comparecer perante o tribunal de Cristo. Então, está ordenado morrer uma vez, vindo após isso o juízo. Então não tem o quê? Não tem purgatório. Se morreu, vai para o juízo depois? Quando Jesus vier em glória, o que vai acontecer? Lembram-se? Carta aos Tessalonicenses, vou falar dela possivelmente semana que vem. A carta aos Tessalonicenses diz o seguinte, a carta aos Coríntios também. Ao soar da última trombeta, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Receberemos um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Jesus. E aí sim, com o corpo glorificado, nunca mais
ficaremos livres da presença do pecado, ok? Então, nós receberemos um corpo imortal e seremos revestidos da imortalidade e da incorruptibilidade, isto é, nunca mais pecaremos, nunca mais morreremos, ok? E então, quando Jesus vier, a Bíblia diz que uns ressuscitarão para a glória eterna, outros ressuscitarão para a vergonha eterna. Não tem acordo. É uma coisa só. Uns ressuscitam para a glória eterna. Ali o Senhor vai separar. Todos vão comparecer perante o tribunal de Cristo. Separa. Bode vai para que lado? Esquerda. E as ovelhas? As ovelhas vão ouvir o que eu quero ouvir. Vinde benditos de meu Pai, possuei o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Essa é a esperança de todo crente. Outro aspecto, Cristo morreu uma vez para tirar o nosso pecado. Olha o que diz a Bíblia. Assim como Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos. Não vou entrar nesse aspecto não, porque tem que falar muita coisa. Fica só, Cristo morreu para tirar os pecados de muitos. Depois a gente fala. Não, só isso aí já precisa pelo menos umas 2 horas para a gente falar. Cristo morreu para tirar o nosso pecado, o preço da redenção. Tirou o pecado de muitos, não tirou o pecado de todos. Cristo, primeira vez, ele veio para tirar os pecados. Segunda vez, ele vem para levar pecadores para o céu. O céu não é o lugar dos inocentes, não é o lugar dos perfeitos. O céu é o lugar que está preparado por Deus para receber aqueles que se arrependeram dos seus pecados, foram perdoados dos seus pecados, foram lavados no sangue do Cordeiro e têm o seu nome escrito no livro da vida. Ele virá buscar os salvos. Ele venceu a morte e nos deu a certeza de que os que morreram em Cristo ressuscitarão. E aqui, chegando para o final, eu quero dizer-lhes que a segunda vinda de Cristo é algo glorioso. Eu quero parar por alguns instantes e eu quero que você preste bastante atenção nisso que direi daqui por diante. A história do homem tem princípio e fim. É necessário nós aproveitarmos o tempo que temos aqui na terra. Depois de mortos, outra realidade nos aguardará, que não poderá ser revertida. Hoje é dia de você aceitar Jesus como seu Salvador. Hoje é dia de você deixar o Espírito Santo operar no seu coração, transformar você. Este tempo de vida aqui na terra é uma oportunidade que Deus nos dá para compreendermos o seu plano de redenção, para compreendermos que Ele quer levar-nos ao céu. Nem todos os que frequentam igrejas irão para o céu. É espantoso nós olharmos para a Bíblia e vermos o que está escrito. A Bíblia diz que largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Irmãos, isso é muito sério. Largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele. Porfiai por entrar pelo caminho estreito, pela porta estreita. É necessário que haja, você porfie, você esteja procurando entrar pela porta estreita, pelo caminho estreito. O que nos levará aos céus não são os que as pessoas veem a nosso respeito. O que nos levará ao céu é aquilo que ninguém vê, mas que Deus sabe quem nós somos. A primeira carta aos Coríntios diz que aprove a Deus salvar pecadores pela loucura da pregação. E nós pregamos a Cristo, escândalo para os judeus, loucura para os gentios.
Nós pregamos a Cristo, que é poder de Deus e sabedoria de Deus. Há uma maneira de Deus salvar pecadores, através da sua santa palavra. E é por isso que é importante sermos fiéis na exposição da palavra de Deus. Porque a Bíblia é o instrumento pelo qual Deus resgata pecadores. Não é a pregação da prosperidade, não é a pregação das curas, não é a pregação das portas abertas, não é esse tipo de pregação. Deus salva pecadores pela pregação do Evangelho. E o Evangelho é: Cristo morreu na cruz por você, para salvar a sua alma. Cristo morreu na cruz por você, para que você tenha o seu nome escrito no livro da vida. Cristo veio ao mundo, o Verbo divino encarnou, tomou a forma de homem, teve sede, teve fome, teve frio, se cansou, chorou, sangrou naquela cruz maldita, mas cravou a cédula da minha condenação. Bendito seja Deus, irmãos. Que esperança gloriosa. Ele virá a segunda vez para nos salvar. Ele virá a segunda vez para nos salvar. Ele assumiu a nossa semelhança. Diz a carta aos Hebreus que em tudo ele foi tentado, mas nunca pecou. Cumpriu toda a lei de Deus, foi fiel até a morte e morte de cruz. Foi condenado como malfeitor pelo meu pecado. Naquela cruz maldita, ele assumiu o meu lugar, o seu lugar. E o santo Deus despejou sobre ele a sua ira, a sua santa ira contra o pecado. A Bíblia diz no livro de Isaías: agradou a Deus moê-lo e fazê-lo enfermar. Ele foi ferido pelo nosso pecado. E o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Hoje é dia de você reconhecer: a cruz não representa apenas o amor de Deus. Quando você olha para a cruz, você vai ver a justiça de Deus sendo executada em um inocente para salvar pecadores que mereceriam o inferno. Naquela cruz morreu o unigênito de Deus. A nossa mentira, o nosso ódio, a nossa inveja, os nossos comportamentos imorais, os vícios, rancores, ódios, ressentimentos, foi cravada a cédula. Ele assumiu uma culpa que era nossa. Ele satisfez a plena justiça de Deus. E eu quero encerrar dizendo: eu te suplico hoje, não desperdice a sua vida aqui na terra. Você tem muito pouco tempo, e eu também. Olhe para Jesus, agora. Se volte para Ele. Encontre em Jesus a plena satisfação da sua alma, a plena alegria. Jesus é o ápice da graça bendita de Deus. Somente nele nós encontramos a plena satisfação. Ele é o maior tesouro que nós podemos ter. Amados irmãos, o grande dia se aproxima. Ele virá em breve. Eu não tenho como objetivo nessa pregação aterrorizar os irmãos. Não é esse o objetivo. Mas devemos ficar atentos ao que a Bíblia diz, porque tempos difíceis nos aguardam. E eu quero encerrar dizendo que ninguém deve pensar que quando os tempos difíceis chegarem, Deus perdeu o controle da situação. Ele nunca perde. Ele continua reinando soberanamente. Deixe Cristo entrar nos cômodos mais sombrios do seu coração. Há muitas pessoas que restringem, têm uma vida espiritual restrita. O senhor pode ir até aqui, mas nesse cômodo o senhor não entra. Essa mágoa eu guardo aqui nesse cômodo, esse aqui eu não aceito mudar não. Não, eu sou assim desde pequeno, eu tenho esse temperamento. Ele quer entrar em cada cômodo, ele quer vasculhar, ele quer esquadrinhar o seu coração. Ele quer fazer parte de toda a sua vida. E se você permitir, ele vai entrar nos meandros, nos lugares mais sombrios. Ele pode libertar você de traumas. Ele pode garantir a você uma certeza: o céu é o seu lugar. E se você carrega uma culpa, olhe para a cruz, porque a culpa, o chicote da culpa não pode atormentar você. Cristo já te perdoou. O preço do seu perdão foi um sangue inocente. Eu ouvi uma palavra de Paul Washer, e eu vou encerrar com essa palavra.
Ele estava numa faculdade, e um dos alunos daquela faculdade perguntou: mas como pode? Pastor Paul, como pode o sacrifício de um homem salvar milhares de pessoas? Como pode um homem morrendo em uma cruz salvar milhares de pessoas? E milhões de pessoas? E eu me maravilhei com a resposta de Paul Washer. Ele disse: coloque numa balança. De um lado da balança você coloque as estrelas, o sol, a lua, todas as galáxias, todos os homens, tudo que de mais valor existe. E do outro prato da balança você coloca Cristo. Ele é muito mais valioso do que tudo. Ele vale mais do que tudo que foi criado. Por isso o sangue dele derramado naquela cruz tem poder para salvar você. Tem poder para mudar a sua vida. Tem poder para mudar a sua história. Aquilo que você não consegue, Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. O poder do Evangelho liberta pecadores. O poder do Evangelho tira o homem da sarjeta e coloca ele de pé. O poder do Evangelho liberta o homem dos vícios. O poder do Evangelho liberta assassinos. O poder do Evangelho transforma a vida de quem quer que seja. Não há charco de lama tão profundo que Deus não possa alcançar você. Você pode erguer sua voz e dizer: bendito seja o Deus que me amou. E com eterno amor me amou e me salvou para uma eterna redenção. Que Deus os abençoe.